O presidente Jair Bolsonaro, falando sobre a questão do cenário econômico hoje, foi o mais fiel possível ao estilo dele. Bolsonaro disse que é preciso ter fé para contornar a crise econômica atual. Olha aí. É isso que nós queremos para o Brasil? O problema que nós enfrentamos aqui, preço de combustíveis, preço de alimentos, entre outros, são as consequências do fica em casa, da guerra lá fora. Se fosse só o Brasil, eu seria o responsável. Mas ouso dizer que o Brasil é um dos países que menos sofre economicamente, levando-se em conta o mundo todo. Aqui não tem desabastecimento. Temos dificuldades. Mas qual é a solução para isso? É resiliência, é ter fé, é ter coragem, é acreditar. Por muitas vezes, ou quase sempre, dobrar os joelhos e buscar uma alternativa, pedir uma alternativa. Nós sabemos que temos que fazer a nossa parte, mas as coisas impossíveis, deixar na mão de Deus. É um discurso que mistura o político e o eleitoral, claro, e também a situação, a gravidade da situação econômica. E nessa fala do presidente Jair Bolsonaro, endereçada num evento com integrantes da Assembleia de Deus, você já tem uma costura muito clara aí de como o QG bolsonarista está montando a situação para enfrentar a eleição. Vem para cá, Renata, eu vou trazer esse bastidor e aí em seguida a gente já fala. Eu conversei hoje com o pessoal do Bolsonaro e falei, e aí, como é que faz? A pesquisa está mostrando, o IPESP, que a economia virou um pepinaço, né? Um pepinaço, e a Petrobras nesse impasse. Olha, tem que explicar por que está assim. Está assim no mundo inteiro, teve a guerra da Ucrânia, teve a pandemia, e esses são fatores que extrapolam o poder do presidente do Brasil. Mas existem outras coisas que ele pode apresentar que são feitos do governo, uma espécie de tentativa de trazer ali o copo meio cheio. O que Bolsonaro faz nesse evento é exatamente isso. Ele cita a pandemia do jeito dele, são as consequências do fica em casa, a economia a gente vê depois, tem a guerra da Ucrânia, escassez global, e aí ele fala, tem o que é impossível, ou seja, é uma maneira muito hábil do presidente de trabalhar para esse eleitorado evangélico, o que está fora da minha alçada, só jogando para Deus, para poder resolver. Agora, a questão é, de todo modo, né, Renata, uma grande coisa que aparece nas pesquisas do outro lado é que Bolsonaro não é visto como um bom resolvedor de problemas. Ele não lida bem com os problemas, né? Com a pandemia, ele tem um discurso claudicante, com a economia. Então, se de um lado pode resolver para o eleitor que já é dele, para o outro pode reforçar essa questão de jogar para Deus não me ajuda nesse momento, né? Fé todo mundo tem que ter, mas... Perfeito. Desaprovação do governo, gente, ela está muito alta em todas as pesquisas e ela não baixa. Agora, a Dani resgata, e é muito interessante a gente olhar, quando se perguntava às pessoas sobre a condução da pandemia, os números de Jair Bolsonaro eram muito ruins, terríveis, só que a pandemia ficou lá para trás. A esperança, e aí no início do ano, no final do ano, virada do início do ano, o que ali ministros do governo, integrantes do governo olhavam a gente consegue chegar na eleição com a inflação controlada, porque eles entendiam que não ia ter uma virada significativa na economia para chegar com ela pujante na eleição. Mas e a inflação? Havia uma expectativa de que sim, que daria. Lá atrás, gente, no final do ano, para o início do ano, o Banco Central estava achando que março era pico da inflação e depois ia controlando. Mas o mundo mostrou que a vida não é bem assim. Veio guerra, veio tudo que a gente está vendo, o mundo todo está se desdobrando para entender o que faz com a inflação. E aí que vai chegar na eleição e essa conta de que Bolsonaro não colocou em execução algo que resolvesse o problema, que era a conta da pandemia, vai estar evidente para as pessoas, porque a pandemia ficou para trás, mas o desemprego, a inflação, a gasolina que está cara para abastecer o carro, não. E esse é ali o grande ponto. Dani, quando você fala sobre essa desculpa, né, esse caminho de argumentação do presidente, que ele joga lá para fora, todo mundo está com esse problema não
não é só meu, o que é verdade, eu faço uma conexão com o que a gente trazia ontem, de que Bolsonaro quer também usar esse encontro com Biden e a cúpula das Américas para ter os extratos, os argumentos de que, olha, gente, vocês estão vendo? Não sou só eu aqui, ó, o presidente da maior potência do mundo não sabe como resolver também a inflação, a gente está pensando junto. Então, existe um caminho de discurso para que Bolsonaro tente atenuar essa cobrança sobre a economia, porque nesse momento, gente muito próxima ao presidente não sabe como resolver a questão. Rê, obrigada pelas informações.